Vladimir Bianchini, ao vivo com a gente no Castelão para contar o que foi que aconteceu no final da partida entre Fortaleza e Palmeiras. Vladimir Bianchini, bem-vindo ao Linha de Passe. Boa noite. Obrigado, Nivaldo. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado no Linha de Passe. Ironicamente, o duelo entre o líder do Campeonato Brasileiro e o Lanterna terminou por falta de energia. Exatamente, Palmeiras e Fortaleza jogavam até os 44 minutos do segundo tempo, quando de repente as luzes se apagaram aqui no Castelão. O que nós pudemos apurar em relação a isso foi que um disjuntor deu um problema e que acabou dando problema até nos geradores de energia, ou seja, a luz não voltou. O árbitro Wilton Pereira de Sampaio encerrou o jogo. Ele esperou os 30 minutos regulamentares, né, que diz no regulamento que você precisa esperar. Mas os jogadores, já percebendo que não ia ter mais jogo, eles acabaram descendo para o vestiário, já trocaram de camisa e tudo mais. Conforme passou o tempo regulamentar, os 30 minutos, o Wilton acabou encerrando o jogo. Os torcedores do Palmeiras ainda não foram liberados. Eles ainda estão aqui no Castelão esperando uma liberação da Polícia Militar. Não temos energia aqui no estádio inteiro, apenas alguns pontos, assim como placa de luz, placa de publicidade, perdão, e outras partes. Mas assim, a gente não tem assim praticamente ninguém mais nas arquibancadas, Preto. Resultado 0-0, o Palmeiras se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro, apenas um ponto na frente do Corinthians, que é o vice-líder, e o Fortaleza permanece na lanterna da competição. Maravilha, Bianchini, muito obrigado pelas informações. O Bianchini está ali, como todo mundo percebeu, está no escuro, né? O problema foi no famoso disjuntor do estádio, no bairro, na região ali, tudo bem, com energia, mas acabou ali, faltando 1 minuto para terminar a partida, a energia, como explicou Vladimir Bianchini, e o jogo, depois de 30 minutos, deu-se como encerrado 0-0. O Rodrigo Bueno, líder, como falou Vladimir Bianchini, e o lanterna do campeonato. E o Palmeiras vai lá 0-0. Não só a respeito desse jogo, mas bateu o cansaço no time do Palmeiras? É isso que está acontecendo? Eu acho que não, né? Embora o Abel vira e mexe, reclame do calendário, diz que em algum momento o Palmeiras vai perder, e perdeu algumas vezes, que ele não sabe como vai administrar tantas competições e tudo mais. Só que esse jogo, que exige uma certa viagem longa, né, para os padrões do Brasil. Mais de 3 horas de viagem de São Paulo. Ele levou praticamente força máxima. O Gustavo Gomes, dos principais jogadores, é quem ficou de fora. O Veiga começou no banco, entrou no lugar do Duque e não fez uma boa partida, mas então praticamente ele usou quase que o seu elenco principal à disposição. Rony jogou e tudo mais. E o Palmeiras teve dificuldades, como teve em jogos recentes contra o Avaí. O jogo contra o Avaí que ele empatou, o Abel diz que, de certa forma, ele começou a vencer o jogo contra o Cerro Porteño fora de casa no jogo com o Avaí. Ele já estaria poupando o time em meio ao jogo do Avaí e acabou perdendo 2 pontos. Mas ele já vem de derrota, já em casa pro Furacão. Exatamente. E não era time reserva, não era time misto. Mas quase todo mundo, o Galo também hoje. Muita gente imaginava que o Galo hoje talvez poupasse mais peças ou usasse um time mais mesclado. E não foi tão assim. O Galo estava praticamente, né? Claro que tem muitos reforços que não foram aproveitados. Mas tanto o Galo quanto o Palmeiras, né? 2 dos principais postulantes ao título, não tiraram muito o pé nessa rodada, não. Com miras à liderança. A gente viu um gol do Zé Wellison no comecinho da partida, nos primeiros minutos. Anulado por um gol que foi anulado, uma mão no começo da jogada. Zé Wellison foi bem no ataque, ele é volante, mas também, né, em neutralizar algumas das principais peças do Palmeiras, né? Então, eu não vou dizer agora que o Palmeiras está em queda, porque não tem vencido todas as partidas, passou com muita autoridade diante do Cerro Porteño, mas o Campeonato Brasileiro é exigente. Ele te castiga em casa contra o Furacão, fora contra o Lanterna, né, que a gente sabe o nível de jogo que o Fortaleza é capaz de produzir. E agora, digamos, fora da Libertadores, eu acho que tem tudo para conseguir uma escalada e ascender, porque tem um bom técnico, tem um plano de jogo, tem bons atletas. Pikachu ainda já atuou, né, mas o Pikachu deve estar indo para o Japão, né? Não é ironia não, né? Pikachu no Japão. Deve acontecer de verdade isso. Só que o Palmeiras tem um jogo que eu classifico como muito mais importante e decisivo, que é o jogo de quinta-feira contra o São Paulo. Ele está atrás, ele perdeu de 1-0 o jogo de ida. Então o Abel já enfrentou muitas vezes o São Paulo, inclusive em mata-matas. Levou vantagem no Paulista desse ano, desvantagem no Paulista passado, levou vantagem na Libertadores passada.
E há uma confiança, eu acho, muito grande de que é possível o Palmeiras reverter. E aí, assim como o São Paulo vai ter uma definição, se no dia 18 de julho ele vai estar em 3 competições, o Palmeiras também vai decidir a sua sorte na quinta-feira. Só uma curiosidade e uma coincidência, né? Eu critiquei a decisão do Abel quando ele colocou reservas contra o São Paulo no final do Brasileiro passado, que era um jogo que era meio que uma despedida da torcida do Allianz Parque, o Allianz Parque lotado, com uma possibilidade muito grande de vencer o São Paulo e quase condenar o São Paulo, um rival, ao rebaixamento. Ele levou o time principal, força máxima, para enfrentar o Fortaleza fora de casa. Né? Num brasileiro que para ele não significava nada. E ele ainda tinha 10 dias do jogo do São Paulo para a final da Libertadores. Ele tomou essa decisão, eu não concordei, algumas outras pessoas também não concordaram. No final das contas ele ganhou a Libertadores, pouca gente depois foi lembrar disso. Mas não é porque ele poupou contra o São Paulo que ele ganhou a Libertadores. No mesmo dia, o Flamengo poupou contra o Corinthians e perdeu a final da Libertadores. Ali ele perdeu, acho que uma boa chance de fazer o que ele fez, assim, agora. Botar um time forte para ganhar o jogo em casa e, no caso, praticamente rebaixar um rival. Ele não tirou o pé desse jogo contra o Fortaleza, mesmo assim, não foi capaz de vencer e trazer os 3 pontos. Não, em relação ao que o Rodrigo falou, é uma questão de planejamento. Estou voltando ao ano passado. A decisão de poupar jogadores num clássico, eu entendo que no calendário atual, e assim, é uma coisa bem louca, né? Insano mesmo, ou você dá importância às rivalidades a todos os momentos, ou você faz escolhas conforme aquilo que é o seu principal objetivo. E o planejamento do Palmeiras, acredito que se o jogo não fosse contra o São Paulo, a decisão seria a mesma, e ou você tem convicção naquilo que você faz ou não. O Palmeiras tirou seus... A celeuma foi causada porque era um jogo de despedida mesmo, pelo menos foi entendido assim por boa parte da torcida. O Abel foi muito ofendido naquele jogo, durante a partida no Allianz Parque, mas diferentemente do que acho que é a visão geral, o que reivindica as decisões do Abel naquela ocasião não é o fato de ter ganhado, porque ele não sabia que ele ia ganhar a Libertadores, obviamente. O que reivindica as decisões que ele tomou foi o fato do Palmeiras ir para a prorrogação na final da Libertadores contra um time melhor, um time superior. O Palmeiras levou o jogo para a prorrogação. Se alguém dissesse no dia do jogo contra o São Paulo, vai para a prorrogação, qual palmeirense falaria não, acho que nós vamos ganhar? Para mim esse é o ponto. O que reivindica o planejamento faltando 30 minutos para acabar a decisão, o Palmeiras estava bem posicionado para ser campeão. E foi. Num erro, num aproveitamento de um erro, não importa. Mas ninguém poderia saber que isso ia acontecer. Então, assim, ou convicção no planejamento ou não. No caso, o clássico, condenar o adversário que poderia ser rebaixado, são coisas que eu entendo que naquele momento não deveriam fazer parte da tomada de decisão da comissão técnica do Palmeiras. Sobre o estado atual, talvez seja cansaço, talvez seja mesmo, de algumas peças que são muito influentes no jeito do Palmeiras jogar. Talvez seja o calendário maluco aqui na América do Sul afetando o time mais automático que nós temos aqui no Brasil. O Palmeiras é um time que você pode dizer como ele vai atuar quase sempre. Eventualmente joga mal, mais eventualmente ainda perde, mas você, em termos de personalidade, em termos de desenho, escolhas, o Abel tem vários times na cabeça dele e ele vai mudando, e o Palmeiras é um time absolutamente regular e nas mãos do seu técnico. Não tem nenhum time que seja assim, que tenha essa relação com o seu treinador no futebol brasileiro hoje. Mas faz tempo, hein? Essa declaração, lembrei de uma declaração do Rogério, tem uma outra do Abel que faz muito tempo, que ele disse, não sei como nós estaremos daqui a 90 dias. Quando foi que ele falou isso? Fases iniciais de Copa do Brasil, se não me engano. Não sei como nós estaremos daqui a 90 dias. Faz menos de 90 dias. Ele estava falando do ponto de vista físico. Sim, sim. Ele estava falando do problema que todos os treinadores... Ele falar agosto, setembro. Então. Ele falou e quebrar. Talvez o problema tenha chegado antes. Numa outra entrevista ele repete, não sei quando vamos quebrar. Desculpa te interromper. Sim, claro. Desculpa te interromper. É porque nós temos agora o presidente do Galo. Tá. O presidente do Galo, Sérgio Coelho, está com a gente, já está nos ouvindo. Certo.